O Bolsonaro está sendo traído? Estão operando contra o Bolsonaro pelas costas? Bom, a gente vai discutir isso na nossa segunda chamada. Eu já quero que você deixe a sua opinião, se tem traição nesse rolo ou não. Claro que eu estou falando dos possíveis candidatos para 2026. As articulações estão acontecendo com o Bolsonaro ficando escanteado. O exemplo foi a filiação do Guilherme Derrite ao Partido Progressistas, né, o PP, e ali teve pequenas menções ao Bolsonaro, mas o Tarcísio dando um recado, que aquele grupo estará junto em 2026 e o Bolsonaro nem lá estava, ficou bem escanteado. Nós vamos discutir isso na nossa segunda chamada, assim que o César, sem mais delongas, rodar a vinheta para a gente começar. Bom, quero saber a sua opinião. Você já escreveu aí no chat o que você acha, se o Bolsonaro está sendo traído ou não. Uma questão pacífica é que ele está inelegível. Então, como vai ser essa questão do Bolsonaro para os seus, para quem que vai ter esse capital político, né, herdado do Bolsonaro e do bolsonarismo? Está aqui para discutir isso com a gente hoje a Miriam Guaraciaba, ela é jornalista. Também está com a gente, e a gente tem a alegria imensa de receber o Márcio Fortes. O Márcio Fortes, que é titular do Não É Bem Assim, programa aqui na grade do My News, com a Dora Kramer, e hoje ele está aqui em Brasília, deu uma passadinha aqui para a nossa segunda chamada. Então o pessoal do Não É Bem Assim não precisa ficar com ciúme, mas hoje a gente tem também Márcio Fortes aqui na nossa bancada. Ele é ex-deputado federal, ex-presidente do BNDES e está aqui com o programa no My News. E também a Adriana Vasconcelos, que é consultora da AV Comunicação Estratégica. Bom, gente, muito obrigado pela gentileza, uma alegria imensa receber, ainda mais o Márcio Fortes hoje, que nos deu a honra da presença do Rio de Janeiro. Pois é, do Rio de Janeiro para Brasília, Márcio. O Márcio agora foi completando todos os programas do My News, viu, Miriam? Porque ele esteve também com a Mara em São Paulo, no Além das Manchetes. Então você que acompanha sempre o My News, se não viu os programas que o Márcio participou, é só olhar aí. Lembrando que o Não É Bem Assim é toda quarta-feira, 4h30 da tarde, aqui no My News. Miriam, vou começar com você sobre essa questão do Bolsonaro. E é claro que é uma provocação que a gente está fazendo, mas no discurso ali parece que, sabe quando cita alguém só para não falar que não foi citado, mas na verdade já estão pensando lá na frente? Você sentiu isso também? O Bolsonaro está sendo traído por essa direita e extrema-direita? Eu acho que só quem acha que ele está sendo traído é ele mesmo. Porque o Bolsonaro não é candidato. Não é candidato a nada, ele está inelegível. Então, obviamente, se esperava uma menção maior a ele durante os discursos do Tarcísio, principalmente. Aliás, só uma curiosidade, o Derrite fez as reuniões dele partidárias numa padaria aqui em Brasília, que fica perto de Taguatinga. Eu sei porque as pessoas viram ele lá. Isso é só uma curiosidade. Curioso. Curioso. Estavam lá os caciques dos partidos com ele. Não foi só uma vez, não. Ele foi várias vezes. Pelo menos umas 2, 3 vezes na padaria. Antes dessa filiação formal. Sim, isso é coisa de 15 dias, 20 dias. Ele estava costurando isso. E voltando ao Bolsonaro, Bolsonaro sempre foi um sujeito isolado na política, porque ele se isolou no palácio, ele se isolava com aquele grupinho que ficava falando na grade do Palácio da Alvorada, ele se isolou no mundo. Foi vexatória a participação do Bolsonaro nas reuniões pelo mundo afora, G20, em que ele aparecia ali tomando café sozinho ou comendo pizza na calçada. Então, só o Bolsonaro que acha que ele foi traído. Eu acho que ele está sendo tratado como ele deve ser tratado. Ele não é candidato, ele é inelegível. Perfeito. Márcio, o Bolsonaro conseguiu tirar esse grupo mais envergonhado da casinha e o pessoal falou, sou bolsonarista, e teve essa bandeira. Então, de fato, Bolsonaro, mesmo não sendo candidato até o presente momento, e deve ser isso mesmo, pelo que decidiu o Tribunal Superior Eleitoral, ele tem um capital político muito importante, não é desprezível, e ele tem, né, Miriam, essa coisa assim, ele quer ser consultado mesmo não sendo candidato. Ele quer dar a bênção, vai ser esse, vai não ser. Para ter melhor resultado nesse propósito, sim, poderia ter, ele deveria logo declarar, eu não sou candidato. Sim. Estou aqui para ajudar a construir uma candidatura vitoriosa. Ele não faz Pelo isso. contrário, o candidato sou eu. Pronto. Como todo mundo sabe que ele não vai ser do todo mundo, no mundo político. Os eleitores lá na rua acham que não. Que ainda vai Aquela ser. história que o Lula estava preso, acabou ganhando a eleição e tal, essas coisas. Mas são coisas diferentes, não adianta querer analisar aqui. Bolsonaro não vai ser candidato. Possivelmente sabe disso.
Mas para manter a sua liderança, que tem, Sim. ele fica dizendo que é candidato, quando deveria fazer o contrário para manter a sua liderança. Já que eu não sou candidato, vamos construir com meu apoio uma candidatura vitoriosa. Como não está fazendo isso, gera essa expectativa, essa divisão no campo, né, do antilulismo, ou do anti-esquerdismo, ou do que você quiser chamar. Tá? E essa divisão tem assim pontos. Um deles é essa filiação do Derrite. É uma coisa que podia ser banal, quer dizer, corriqueira e tal, trivial, mas o Tarcísio é que gerou. Por isso que estamos conversando. Nós estamos conversando aqui não por causa do Derrite nem por causa do Bolsonaro, mas por causa do Tarcísio, tá certo? Que se colocou também. Quer dizer, tá bom, então eu quero ser o candidato eventual, lá na cabecinha dele, não é? A presidente da República, mas tem que ter o apoio do PP, o apoio do PSD, o apoio do não sei de quê e tal, aquela coisa toda, vamos construindo. Esse foi o propósito dele, só que deu essa confusão por causa do ciúme do Bolsonaro e por causa da incompreensão da grande massa de eleitores ainda do Bolsonaro. Massa cadente, hein? Não, mas eu até queria fazer uma observação aí, que tem que reconhecer o poder do Bolsonaro. Ele tem um eleitorado muito grande. Mas se ele fosse candidato, era um belíssimo candidato. Sim, com certeza. Mas ele não vai ser candidato. Então tem que achar um outro candidato que possa ser um belíssimo candidato. Olha aqui, a Casa das Garças lá no Rio faz essa análise todas. Fizeram lá uma coisa ótima agora, que é uma análise de 10 pesquisas em 6 ou 7 institutos de pesquisa de opinião ao longo de 4 meses. Juntou tudo num gráfico só, sabe? Quest, não sei o que e tal, Interessante mesmo. Então, mostra claramente aquela coisa, os bolsonaristas e os lulistas, ambos caindo, tá entendendo? E abrindo uma boca de jacaré aqui para quem não quer nenhum nem outro. Aí, esse que não quer nenhum nem outro foi que elegeu o Lula em 2022. Sim. Foi o PT. Sim. E o erro do lado do Lula foi esse, achar que foi o PT que o elegeu e querer governar petistamente. A FIA quebrar essa polarização. Pois é. Eu queria te ouvir um pouco, Adriana, claro. Pois é, o desafio mesmo é quebrar essa polarização que prevaleceu nas 2 últimas eleições. Sim. O Bolsonaro foi eleito como anti-Lula e o Lula foi eleito como anti-Bolsonaro. É verdade. Agora, a verdade é que o Bolsonaro, ele segue o script da maior parte dos políticos brasileiros, que eles não abrem mão do seu poder enquanto eles podem entrar em favor de outras lideranças na construção de uma união que seja como a que o Lance falou. Essa que é a verdade. Agora, o potencial eleitoral dele é significativo, embora ele não tenha sido... não tenha estado presente, nem tenha sido citado em nenhum discurso durante a filiação do Derrite. Não é até citado, mas lateralmente. Quando alguém era indagado, ele respondia citando o Bolsonaro. Mas o fato mesmo é que o Bolsonaro, ele tem esse potencial eleitoral, e todos eles, de alguma forma, ficam com medo de desagradar o Bolsonaro e colocar a turma, o bolsonarismo raiz, contra. Porque o efeito da atuação do bolsonarismo raiz contra uma pessoa é muito pesado, principalmente nas redes sociais. Então, isso daí pode desconstruir imagens de outros candidatos que ainda estão pavimentando o seu caminho para chegar no ano que vem como um candidato viável. E o contrário também é verdadeiro. Um candidato que não seja o Bolsonaro terá muito mais perspectiva de vitória se o Bolsonaro apoiar. Com certeza. Tanto que o Rueda, o presidente nacional do INE, e o ACM Neto, ambos, em recentes entrevistas que eles deram à mídia, reconheceram isso e consideram que ele ainda é o principal eleitor da direita. E qualquer candidato que tenha o apoio dele sairá de um patamar de 30%. O Márcio falou que é um eleitorado cadente. Eu estou de Bolsonaro, é extrema, né? O Bolsonaro é cadente. Mas não quer dizer que seja pouco importante. Sim. Numa disputa. Então, assim, você chamou a direita extrema, não é isso. Eu prefiro classificar agora como famílias, certo?
a família da direita e a família da esquerda. Certo? Não é o partido, não é a filiação. Quer dizer, qual é a sua tendência? O que você acha melhor, ideologicamente, no modo de fazer, a sua compreensão dos fatos do Brasil te classifica. Aí nessa família está a extrema-direita e direita juntas? É uma família, né? Que é ideológica, de coisa, não gosta do MST, essas coisas. Então... Que se une com mais facilidade. Se une com mais facilidade, porque é mais fácil de expor, né? É a família que elegeu o Trump nos Estados Unidos. Então é uma família. Daí, dizer que isso aí é dividido, eu acho arriscado. Não é. Eu não sou deles, não sou de lado nenhum, eu sou jornalista, sou mídia, sou um híbrido. Esse híbrido aqui acha que é mais fácil juntar a família da direita que a família da esquerda, em torno de um nome só. Só que eles têm que ter juízo, eliminar vaidades, combinar certinho as coisas, como tantas vezes se fez. Essa é a enorme dificuldade, né? Eliminar vaidades aí. No campo da esquerda é mais difícil que no campo da direita. Um movimento, por exemplo, para tentar unificar essa direita, mas sem o Bolsonaro. E o Bolsonaro se sentiu traído também pelo Michel Temer. Mas o próprio Rueda, nessa entrevista que ele deu recentemente, ele falou que o grande erro do Temer foi ter excluído o Bolsonaro dessa negociação. Agora, a verdade é que o Bolsonaro também não quer deixar ninguém crescer nesse vácuo que ele está deixando. Mas, Adriana, nesse raciocínio do Márcio, é muito mais fácil fazer essa união, promover essa união na direita, extrema-direita, do que na esquerda. E é mais fácil fazer essa união em torno de alguém que não seja extremo. Sim, com certeza. Então, assim, a esquerda hoje tem um candidato que se chama Luiz Inácio Lula da Silva, apostando-se ou não, se ele vai ser de verdade candidato à reeleição ou não. Sim. Agora, a direita, ela está pulverizada hoje em várias candidaturas. Isso. Porque ali mesmo tinham vários candidatos à presidência. Quer dizer, olhar velho é uma coisa chata, né? Porque a gente fica olhando para trás muitas vezes. Nem sempre. Mas em dezembro de 93, olha que idade média, né? Velho é história, e nós precisamos saber da nossa história. 96. Nós precisamos saber da nossa história. Em dezembro de 93 não havia nenhuma hipótese do então senador e ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, ser eleito senador. Sim. Nenhuma hipótese. Para ser eleito deputado. Para ser eleito deputado, para ter bons votos, tinha que dar um jeito na candidatura do Franco Montoro para os votos migrarem para o Fernando Henrique. 10 meses depois era presidente da República. Eu sei que teve o Plano Real no meio do caminho, sei tudo. Sim. Mas não é mais a preocupação nacional hoje, não é, evidentemente, a inflação. Pode vir a ser, mas não é. Pode vir, mas não é ainda. Preocupações nacionais. Muito. Tem a preocupação com a segurança pública, que é a número 1. Não é só pontual, é sobre todos os aspectos que isso envolve, né? Tem a preocupação com o emprego, apesar dos índices de desemprego serem, enfim, aceitáveis. Estarem caindo, né? Aceitáveis, são empregos de baixa qualidade. Sim, com certeza. Então tem questões assim que, se bem amparadas, podem levar a nomes novos. Porque a dificuldade da direita que você fala não é de se entender, pode. É que não tem ainda um nome sobre o qual se entender. Quer dizer, o único que se apresentou candidato a presidente foi o Ronaldo Caiado. Sim. Eu sou candidato, pronto. Foi O Zema também. O Zema se declarou. Falou recentemente. E o Ratinho dizem, né? O Ratinho diz, mas comparar o Ratinho com o Ronaldo Caiado ganha. 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 Tem mais tradição, mais experiência, mais... Chegou um novo lá, coleguinha do Ratinho, no PSD, que foi Eduardo Leite. Claro. Que também... Por exemplo, tem aí pode aparecer alguma coisa nova nesse campo. Ou é mais para a direita, ou é menos para a direita, mas na família da direita pode aparecer alguém interessante. E na esquerda tem a questão do Lula. Ou é candidato ou não é? Eu ainda acho que, se for candidato, não vence a eleição. Ontem eu conversei com uma pessoa em Brasília e ela me disse que não, que vai ser candidato e vai ganhar a eleição. E pronto, acabou. Não sei. Anteontem, ele teve que passar no hospital rapidinho, porque teve uma... Anteontem. Sim. Teve uma labirintite. Sim. Tá certo? Não, um homem de 79 anos de idade. Não é assim. Daqui a um ano vai ter 80.
vai se candidatar com 80, vai terminar o mandato com 84. Isso tudo, embora não seja vital, é importante numa campanha eleitoral, sem dúvida. Não, isso tudo será muito explorado, porque não foi só a ida de anteontem ao hospital. Teve uma cirurgia, teve uma queda no meio do caminho. Isso é. Tá certo? Então, tem tudo tem isso. limitações. E essas limitações, enfim, foi ele mesmo, Lula, que antecipou a campanha eleitoral de 2026, uns meses atrás, quando mencionou o fato. Depois teve a dona Janja que disse assim, se ele estiver bem, vai ser candidato. Quem diz sim, estiver bem, pressupõe que pode não estar. Então, tudo isso aí é dúvida. E como ele lançou por antecipação, e o governo não é bom, o governo federal é atrapalhado, não tem projeto direito, e briga dentro dele mesmo, os membros do governo. Aí eu já vou discordar de você, porque eu acho que o governo federal está tentando fazer coisas boas. Ele está tentando. Tem umas bobagens aí, digamos, desculpa a expressão, umas cagadas, sim, como diria o nosso procurador da República, umas cagadas de IOF, de PIX, etc. Mas sim, macroeconomicamente falando, eu acho que está indo bem. E tal. A economia estúpida, como diriam, né? E tal. A sensação geral no país é que o governo está devendo. Isso é verdade. Está correndo. A popularidade dele está caindo, isso é verdade. Só é verdade. É a percepção. A percepção de que o governo é fraco, isso é verdade. E tal. Então, com essa marca, virou essa coisa que a gente está discutindo aqui, uma eleição daqui a 1 ano e meio. Sim. Nós estamos aqui falando disso. Algumas denúncias de corrupção que começam a pesar e levantar também um histórico do passado recente, né? No caso do INSS, por exemplo. Que é uma coisa assim, horrorosa. Porque são lembrando, eu estou aqui, parece que eu sou advogado do governo, não sou não. Não, advogado, você está tendente. Eu estou tendente, eu concordo com você. Mas só lembrando que INSS vem de Pisca Zero. Isso mesmo. Vem de Temer, de Bolsonaro, etc. Explodiu agora. Explodiu agora. Não, agora acontece. A lama espalhou agora. E também tem a questão discursiva. Como o governo vai conseguir dizer, foi eu que combati ou vai ter uma percepção popular de que, olha, eles estão no rolo? Não, a lama agora explodiu. Agora saiu tudo. Então, a defesa começa a pagar de volta aquilo que foi retirado sem autorização, às vezes com autorização também, mas vai gastar um dinheirão meu para ajudar ladrões e depois tentar recuperar o prejuízo, etc. Tá bem. Mas aí acontece o seguinte, vamos pensar juntos, né, sobre isso. A Lava Jato é que mandou na eleição de 18, que o Bolsonaro foi ele. Sim. Né, o grande fato. Sim. A Lava Jato, todo mundo é corrupto. Lava Jato / Sérgio Moro. O que era a Lava Jato? Um roubo por quadrilhas organizadas contra o erário, contra o poder público, a Petrobras, aquilo, grandes agências no governo. Depois, estou comparando com coisas aleatórias. O episódio das lojas americanas. Sim. Foi um assalto ao mercado financeiro, os acionistas e tal, os fundistas e tal. O INSS é um assalto ao bolso da população. É muito mais perceptível. Menos tem, né? Muito mais perceptível. De quem menos esperança tem no futuro, ou mesmo não. Faz falta. A gente sabe que faz falta. Mas é porque os aposentados são a renda de família. Não tem para onde correr mais. A economia não tem para onde correr mais. É só que condição. Então, a natureza dessa matéria do INSS, para efeitos eleitorais, pode ser fatal. É dramática, hein? Não é só o desempenho agora, ainda tem tempo e tal, mas não é. Não, é dramático. Vão acontecendo, né? Você tem dentro de Brasília hoje a dificuldade de entendimento, tem um livro ótimo aí que foi lançado agora, né? Que é Perdas e Qualquer Coisa, de um advogado no Rio, que separa bem o que está acontecendo com os poderes. Né? O executivo, o legislativo, vai nas origens. Você tem que dar o nome do livro. Tem que lembrar daqui a pouco. Ficou em aberto, que se você da audiência souber, ajuda o Márcio aí, escreve aquele livro aí. O autor é Gustavo Binemboim. Vou procurar aqui. O autor é Gustavo Binemboim, que você vai encontrar, acho que é Perdas e Contrapesos. Eu vou procurar aqui. Mas é ótimo para entender isso. É uma novidade no Brasil. Tá? Essa discussão, se quem manda, o executivo, o legislativo ou o judiciário, em que termos. Como é que você sai da sua franja para entrar na do outro? O que a gente percebe é que é uma briga. É uma briga que não acaba. É uma glória falta de lideranças, por histórias mais recentes de desgoverno,
e tudo. E tudo isso vai acumulando, influenciará a candidatura, a campanha eleitoral do ano que vem, com fatos que não estão hoje muito visíveis. E fatores externos. O Trump. Sim, claro. O Trump não é do Brasil, tá certo? Mas cada coisa que ele fala lá, espirrou lá, quem fica gripado é aqui. Sem Aumenta a tarifa. Até o que Aumenta a tarifa lá. até a questão mesmo agora de Eduardo Bolsonaro, Santos Santos. Franjazinhas, né, do Bolsonaro. Sabe Sério. com o Alexandre? Que é coisa séria, você tá... Agora, a gente, eu tenho certeza que nós três, nós quatro, concordamos que a partir do governo Bolsonaro, a coisa piorou muito. É claro, o senador Ciro Nogueira virou chefe da Casa Civil. E depois viajou com o rei das bets aí. Já tinha. A senadora Soraya Tronic quer até tirar ele da CPI. Tomara que consiga, cara. Tem que ser. Perdeu a isenção, né? Mas enfim, o fato é que ganhou essa força, não sai, não vai mais perder. O Congresso não vai perder a posição que já chegou no domínio do governo executivo pela emenda. Mudou as regras. As regras mudaram. Ou o funcionamento. Mudou o funcionamento. O dinheiro E mudaram as regras. O poder mudou. A ponto de uma pessoa rejeitar ser ministro e preferir ficar como deputado mesmo. Melhor. Tem mais emendas. O que aconteceu agora em 2024? Vocês em Brasília não acompanham? Porque não tem eleição para prefeito, né? É verdade. Você está entendendo? Aqui só tem eleição de 4 em 4 anos. Então, o que aconteceu esse ano, pelo menos lá no estado do Rio de Janeiro, foi um escândalo. Um escândalo. Primeiro porque o fundo eleitoral cresceu de 1 milhão e 800 para 5 milhões rapidinho. Porque quem vota o número são os próprios interessados, fica fácil, tá certo? É uma coisa pontual, supostamente não se eterniza, então vai. Então o que é? Um deputado qualquer só não será reeleito um deputado que for idiota ou não quiser. Pois é muito dinheiro. Porque ele tem um manejo de compra de votos disfarçado de apoio em projetos defensáveis de vários municípios. Republicanos. E o prefeito que foi eleito ano que vem vai ser um principal cabo eleitoral do deputado, aquele que elegeu ele agora. Quer dizer, é um círculo... Passa mais pelo executivo. Não passa pelo executivo, é um círculo vicioso. Aí que mudou, né? A rota mudou. A rota mudou e aí os parlamentares ganharam poder. Não, Precisam ficar de... E isso tudo no governo Bolsonaro começou. Começou, é verdade. Por causa da fraqueza dele, inclusive, ele Por causa do preferia... isolamento dele voltando. Isso. E aí ele, o que ele fazia? Terceirizava isso para o Centrão e ficava pregando bola. O que ele gostava de fazer era uma coisa que ele ficava mais feliz. Aí deixou... Ou mandava respirar no, como é que é, no socoveiro. Exato. O que não quer dizer que a família da direita tenha perdido expressão. Sim. Não Então, o Lula foi eleito com uma franja da família da direita. Sim, com certeza. Certo? Uma franja considerável. Deixa eu puxar, então, para a gente voltar nessa questão, porque é interessante, eu queria ouvir um pouco sobre essa perspectiva do Bolsonaro. Parece, né, Márcia, e isso fica cada vez mais claro, que ele tenta mimetizar o Lula. O Lula, quando estava preso, quis ficar até 1/10 hora como sendo candidato, aí depois colocou o Haddad. Parece que é isso que o Bolsonaro está tentando. Vai você candidato até a TSE falar, não pode, vai ser o óbvio. Aí que ele vai pensar em colocar um nome. Só que a pressa, e é isso que me pareceu esse evento com o Derrite e o Tarcísio, eles não querem esperar até os 45 do segundo tempo o Bolsonaro não poder ser candidato oficialmente e aí ele tem que ungir um nome. Essa organização está vindo porque eles querem realmente estruturar isso antes, né, Miriam? Você acha que o tempo corre a favor dessa direita ou corre contra? No sentido de que se for esperar pelo Bolsonaro, vai ser lá na boca da urna. Mas eu acho que eles já não estão esperando pelo Bolsonaro, né? Essa filiação do Derrite, a coisa em si já demonstra isso. Eles não estão esperando pelo Bolsonaro. Eu não sei o que o TSE pode dizer mais para o Bolsonaro. Em relação ao Lula, eu acho que o Lula cometeu um grande erro em 2022. Não, quando o Haddad foi candidato, 2018. Cometeu um grande erro, porque ele segurou o Haddad ali numa coisa assim de... Rédea curta. Uma rédea curta que obrigava o Haddad a ir à Polícia Federal visitar o Lula, bater continuidência, discutir os programas. Aquilo, para mim, na minha visão, enfraqueceu e o Haddad foi muito bem votado. Mas perdeu.
Não, ele perdeu, mas ele foi muito bem votado. Imagina se não tivesse. Não foi humilhado nas urnas, pelo contrário. Não, ao contrário, ele foi muito bem. Imagine se o Lula tivesse. Eu acho que ele foi o propulsor. O Lula, mesmo na prisão, foi o propulsor. Você acha que ele foi o propulsor do Haddad? O Haddad, por si só, não teria força política eleitoral, conhecimento nacional para se viabilizar como candidato. Ele fez o que ele fez com a Dilma, pegou pela mão, só que em circunstâncias bem diferentes. Eu não tinha pensado dessa forma que você está pensando. Eu achei que ele enfraqueceu o Haddad em 2018. Verdade, eu acho que tanto o Bolsonaro quanto os demais pré-candidatos à presidência da República da família direita, em 26, estão se cacifando, que é uma coisa muito comum da política. Se valorizando, tentando testar um nome para ver se viabiliza, se cresce nas pesquisas e fica numa situação mais confortável para negociar lá na frente, seja com Bolsonaro, seja com Tarcísio. Faz sentido. Que tenha mais viabilidade eleitoral. E aí, a família da direita, em 2018, votou todinha no Bolsonaro. Sim. Em peso. Não houve dissensões, tá certo? Mas não conheciam o Bolsonaro. Era um ponto de interrogação. Sabia-se apenas que era um sujeito que era inimputável em algum crime. Então foi. 4 anos depois, ele não foi reeleito, conseguiu esse fenômeno. Estando na presidência da República, com cercadinho, com Ciro Nogueira, tudo com dinheiro, mas não foi reeleito. Por quê? Porque a percepção da família da direita é que aquele não era o candidato ideal. Então agora repete-se a cena. Vamos buscar um candidato que possivelmente não será o Bolsonaro. Não será, tá certo? Mas que não precisa ser o Lula. Como eles votaram no Lula em 2022. Né? Então vamos encontrar. Olha, o país vai encontrar um candidato e esse candidato vai ser eleito. Eu não sei quem é, não sei nome, não quero nem intuir, nem... A gente vai olhando a movimentação. Então, a filiação do Derrite, que ele, Derrite, organizou, postou e tal, o ponto certo foi o discurso do Tarcísio. Isso. Que falou, vamos estar juntos em 2026. Ele não é o mais provável. Mas não incluiu o Bolsonaro nesse vamos estar juntos. Tem um detalhe que todo mundo sabe, mas não custa repetir. Tarcísio, para ser candidato presidente, tem que sair do governo de São Paulo em março. Em março, abril, né? Abril. Desculpa, dizer o que é 1º de abril. Mas enfim, tá certo. O Ronaldo Caiado também precisa, mas não tem possível aspiração à reeleição em Goiás. Sim. Como também Zema não tem. Só que Zema depende mais do apoio do Bolsonaro do que o próprio Ronaldo Caiado. Então, vão aparecendo fatos e coisas que vão conduzir a uma racionalha, como eu vejo, da família da direita para ganhar a eleição. A família da esquerda vai ter sua racionalha também. Não sei o que vai acontecer. Se o Bolsonaro estiver preso, eles vão lá pedir a bênção para ele. Não tem dúvida. O apoio, para ter o apoio e tal. E o que o Bolsonaro também vai colocar. Independente ele já sabe que ele está inelegível, mas ele tem ainda um certo pudor para falar assim, olha, vai ser o Eduardo, vai ser a Michele. Ele já, nos bastidores, já teria sinalizado que deixaria a Michele ser testada de alguma forma, que não fosse para a cabeça de chapa, mas como vice. Enfim, também se avalia isso. Ô, Adriana, você falou de uma coisa que é interessante explorar um pouco mais. Tudo bem, todo mundo está buscando os seus caminhos, está tentando se viabilizar, é natural, tudo. Mas ninguém quer ter assim, o ódio do Bolsonaro e do bolsonarismo, né? Aí eu lembrei aqui de um caso, por exemplo, da Joyce Hasselman. Ela foi destruída pelo bolsonarismo, o Alexandre Frota, a mesma coisa. Então ninguém quer repetir esses casos. Assim, tem que distanciar do Bolsonaro, mas nem tanto, porque tipo o Ricardo Nunes mesmo, bem mineiro mesmo aqui, ó. Tipo o Ricardo Nunes, ele também não quis o Bolsonaro, mas ele não queria ficar de mal. Sérgio Moro, para se eleger senador, tá? Depois de uma campanha fracassada, uma tentativa fracassada de ser candidato à presidência, ele também teve que recorrer ao Bolsonaro, com quem ele tinha rompido no governo dele, saiu do Ministério da Justiça com críticas, atacando, para se viabilizar. A verdade é essa.
Eu acho que um grande desafio é assim, quem teria condições de vencer com a candidatura Lula? Por quê? O Bolsonaro, ele foi se viabilizando em 2018 porque ele era uma pessoa que chegava nos lugares e tinha uma multidão lá. E a facada, de certa forma, potencializou isso. Claro. Porque ele ganhou uma eleição da cama de um hospital, mas ele era considerado como um único nome viável para derrubar o governo do PT. Então a gente vai ter que ver agora quem conseguirá passar para o eleitorado essa sensação, olha, esse daí a gente pode apostar que vai vencer. Mas com essa pulverização, fica mais difícil. Eu acho que todo esse discurso nosso, essa conversa nossa aqui é muito útil, mas é extemporânea, de uma certa forma. Porque se você quiser fazer esse programa daqui a um mês, vai ser a mesma conversa. Porque e é legal que você falou, o Lula meio que colocou essa questão na pauta e essas organizações também. Pronto, se o governo melhora a popularidade, se não melhora, se canaliza para a figura de Lula, uma eventual melhoria. Se Bolsonaro for preso, que deve ser. Se for preso, o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Então, tudo isso aí são coisas que vão evoluindo naturalmente. E aqui em Brasília tem muito esse negócio que o Fernando chamava de nhenhenhen, né? Ficar assim, discutindo o improvável sobre o que pode ser, hipótese, enquanto o Brasil está lá, fervilhando, cada um tratando da sua vida com graves problemas, dificuldades enormes, incertezas de toda a natureza. Não é só o IOF que é incerteza, não. Não, eu sei. Incerteza de tudo, das tarifas do Trump, não é a questão trabalhista. Não é fácil. Então deixa eu te contar uma história. A briga da Marina Silva com Sagro. Eu estava esses dias no Memorial JK. Fui lá fazer uma visita, inclusive vale muito a pena. Quem não conhece o Memorial JK, é um dos pontos turísticos mais bonitos de Brasília. E aí eu estava lá lendo, JK médico, urologista, várias coisas interessantes na vida dele. E aí estava lá, JK se reúne com Carlos Lacerda para discutir uma frente ampla. Isso aconteceu em Lisboa. Então, aí em Lisboa, aí eu estava pensando, desde lá tá tentando uma frente ampla, uma terceira via, que nunca aconteceu. Se até hoje essa terceira via não deu, vai dar agora uma terceira via. Terceira via, mas que você voltou para a história do JK, tem uma porção de histórias consequentes. O Tancredo não conseguiu uma frente ampla. O Lula conseguiu também. A do Lula foi mais estreita. Né? Mas o Tancredo conseguiu. Conseguiu bem. Ele chegou bem, só chegou dois. Uma transição pacífica. Sim. Teve uma briga boa final ali do negócio da eleição. Você se lembra do parecer do Inocêncio Mártires Coelho? Lembro. O Procurador-Geral da República. Lembro. Do governo Sarney, que fez um parecer que deputado ou senador que votasse num candidato que não era do seu partido perderia o mandato. O que acabava com a eleição do Tancredo, porque ele era minoria no colégio eleitoral, era minoria na face do colégio eleitoral, mas no íntimo era a maioria. Então ia ter uma opção de deputados que, sendo do PDS, ou sei lá que é, que trairiam. E aí não perdeu. Mas aí essa coisa foi superada. Mas naquele momentinho, o Tancredo se mostrou melhor ainda. Ele conseguiu superar até a dificuldade que tinha com o Ulisses Guimarães, a dificuldade que tinha com outros setores do próprio MDB e de outros partidos para ser o candidato eleito. Sim. Foi só eleito no colégio eleitoral. Lá tinha uma ditadura, era mais fácil, só tinha um inimigo. É verdade. Não, mas a ser derrubado. É uma ditadura que você tinha uma direitinha ali organizada com o Maluf. Que não era ditadura. Já tinha havido eleição direta para governadores em 82. Você tinha já uma construção de uma nova Constituição andando esse tempo todo. Sim. Uma porção de candidaturas a deputado em paralelo, se construindo para as eleições de 86. Quer dizer, havia um movimento diferente que o Tancredo dominou por uma coisa parecida com essa da Frente Ampla lá de trás, não é? Sim. Parecia difícil, mas foi. Que era o João Goulart, o JK e o Lacerda, os três, com o Brizola de reserva em Nova York. Que coisa. Então, mas aí eu tô falando, esses nomes... Aula de história. Aula de história. E aí, puxando por isso, nós não temos homens na estatura de JK e de Carlos Lacerda para organizar essa direita? Ou temos? Miriam.
Tarcísio, Olha aqui, ó. vai alargar Não, a a estatura deles, não. Mas são pessoas bem espertas. Eu diria que o Tarcísio é um político esperto. O Tarcísio saiu de ministro... Infraestrutura. não era mediano, um ministro bom. Ele era um cara brilhante. Ministro bom, mas Militar, bom. se elege governador de São Paulo, Por causa do Bolsonaro. estado da federação, por causa do Bolsonaro. E aí o brilho dele começa a aparecer. E agora ele não precisa do Bolsonaro, ele precisa. Seria grande medo de ficar contra ele. Em Sim. discurso, quando indagado, ele fala assim, Sim. eu estarei, mesmo ele estando inelegível, estarei com ele até o final e tal. Quando vai lá, fica no Palácio dos Bandeirantes. Apesar de, além do Derrite, da filiação do Derrite, ele esteve presente também na filiação do Paulo Artung ao PSD, que foi a figura que mais chamou a Ele está atenção. transitando Aliás, bem. Essa filiação Ele é capaz de fazer do isso. Artung. A da Kassab. Tá perfeito o Tarcísio. Da Força Gilberto Kassab, Que é o secretário lá, porque a primeira vez que o Tarcísio se candidatou foi a governador de São Paulo, na Vila. Foi ele nessa E ganha. filiação, Ele ganha. reconheceu lá. Ele falou que sem o PSD, ele não teria sido eleito. Sabe, eu acho que hoje é um dos políticos Maravilha. mais espertos no bom sentido. Não é no mau sentido, mas espertos que você tem. Então é possível. Dele. É possível sim essa articulação. frente. Ser à frente, eu não sei. Mas uma articulação bem feita, adulta, amadurecida, é possível. Aliás, Sim. nessa filiação do Artung, rolou ali nos bastidores uma brincadeira. Vem cá, quando que vai ser a sua filiação ao PSD? Do Tarcísio. O fato histórico do JK, que está aqui no memorial e tal, quer dizer que cada coisa tem seu contexto e seu momento. Sim. Havia um inimigo comum, que era a ditadura militar. Naquele momento, porque a ditadura inicial não unia a Frente Ampla, que era do Castelo Branco. Quando veio Costa e Silva, aí 5 e tal, é que conseguiu juntar os três, tá certo? Mas num momento que tinha sido contextualizado muito antes, lá desde a Segunda Guerra Mundial, os militares ganharam, enfim, visibilidade política. Esse negócio da história do século XX é engraçado. O século XX foi marcado por 2 guerras mundiais. Ponto. Né? Daí os militares ganharam importância política. O Eisenhower foi presidente da República dos Estados Unidos. Né? O De Gaulle virou presidente da República na França. É tudo general. Então era natural que houvesse, como aqui houve, candidatura do Lott, candidatura do Eduardo Gomes, militares e tal e coisa, que geraram, de uma certa forma indireta, um campo fértil para o golpe militar de 64. O fato de ele ter sido apoiado pelas senhoras, pela igreja, por todo mundo e tal, você pode chamar de revolução, pode chamar o que você quiser. É golpe. Pode ter sido amparado por 100% da população, mas é golpe. É golpe. Quando você Claro pega a que foi Constituição, joga no lixo e faz uma coisa diferente, você fez um golpe. Pode ter sido amparado por uma imensa maioria da população, mas foi um golpe, pronto. Então, esse golpe, certo, gerou a possibilidade daquela união. Hoje nós não temos um golpe aqui passado. Você teve eleições regulares. O Bolsonaro, gostando ou não dele, foi eleito na boa. Tá entendendo? O Lula, gostando ou não dele, com prisão ou sem prisão, foi eleito na boa. Os questionamentos ficaram para trás. Houve uma tentativa de golpe. É verdade. E aí E isolou de novo o Bolsonaro. Quem não quis fazer a frente ampla foi o Lula, que teve tudo para isso. Ele teve tudo na eleição, que juntou partidos de toda a natureza, teve na posse, que foi, enfim, boa, teve no resultado do 8 de janeiro, aquela invasão da Praça. Ele poderia ali ter unido o país todo em torno da sua própria liderança. Jogou isso fora. Por que você acha isso? Ele foi para PT. Você acha que ele petizou demais? Mas eu avaliando aqui, pelo menos, tudo bem, mas Essa é a minha leitura. Claro, não, perfeito, mas só dizendo assim, o PP está no governo, o republicano está no governo, ninguém larga o osso, né? Claro que não. Então assim, Isso aí é barato. Governos, esses partidos. Isso é barato. Não é uma vantagem.
Agora, a verdade é que ele faz um governo voltado para o PT e para o eleitorado raiz do PT. No momento em que... Essa é a grande crítica ao governo Lula. Por exemplo, trazendo a Gleisi Hoffmann, cogitando trazer o Boulos, nesse sentido, assim, né? Trazer... As próprias decisões estão muito atreladas ao discurso que o PT sempre teve. O PT chegou ao poder pela primeira vez em 2002, quando ele se ampliou o discurso dele, trouxe o Zé Alencar para a chapa do Lula. A verdade é que ele também ajudou a se viabilizar na eleição passada, quando ele teve a brilhante ideia De trazer o Alckmin. o Geraldo Alckmin, que tinha sido um adversário por 2 vezes, 2 eleições. Adversário homem a homem. Feroz, né? Pode dizer, voltar à cena do crime, que é tão repetido, igual como disse isso e tal, né? Bom, vamos fazer uma jogada rápida aqui com alguns nomes que estão no páreo para ser esse nome da família da direita. Eu vou começar esse páreo dizendo um disruptivo disso aqui, para dizer que pode acordar, mas precisa acordar também com esse personagem. O pessoal leva ele muito na brincadeira, mas eu levo muito a sério. Mira, você não vai se surpreender quem eu vou citar primeiro. Vai falar do Pablo Marçal. Pablo Marçal, tá vendo? O Márcio pode ser isso. Porque ele quase foi pro segundo turno em São Paulo. O Nicolas Ferreira. Porque não tem idade ainda. Para disputar a presidência. Isso, é uma pessoa que era assim, dos 35 anos. O Pablo Marçal, você acha que vai entrar em acordo com esse povo? Porque ele quer ser candidato e ele já mostrou que tem uma força eleitoral grande. Eu tô falando, pelo menos se todo mundo se unir e ele fica de fora, ele racha a direita. Ele racha a direita. Mas ele vai Mas não sei se ele tem essa... porque por enquanto ele tá inelegível. Ele está inelegível, começa por aí. Eu não sei qual é o percentual do tamanho não, ele é importante. Não sei qual é o percentual disso. E não sei o que ficou do Pablo Marçal em São Paulo. Não sei qual é a visão que o paulista tem hoje numa figura dessa. Interessante. E mais, 2 turnos da eleição. Se tirar um primeiro lugar enorme no primeiro turno, mas tendo que ir ao segundo, não sei. Você pode ir no segundo turno 2 da direita. E aí você vai ver o que vai acontecer. Quer dizer, um Pablo Marçal desse, se candidato, que eu acho improvável, que vá ao segundo turno, vai brigar contra quem? Contra o Lula? Ou contra a Michele Bolsonaro? Eles se unem no final. Claro. Você acha que a direita não se une no primeiro turno? Eu acho que se une. Se une. Mas ele lançou a ideia do Pablo Marçal. Isso, de alguém que não vai entrar no acordão. Ele não vai... Tá certo. Ele lançou. Sim. Vem um candidato avulso, uma coisa Tá certo. do além. Isso. Acho que ele não se dá bem, não. Eu também acho. Não essas coisas, não, para acreditar na República. E não acho que ele se dá bem na eleição. Muita gente de olho numa figura polêmica, radical, que polemizou muito na eleição passada para a prefeitura, levou uma cadeirada, enfim, foi votar descalço, sabe? Enfim, ele enfrenta o mesmo problema que o Bolsonaro, a justiça eleitoral. Ele está tão inelegível quanto o Bolsonaro. Mas eu acho que ele tem menos credibilidade que o Bolsonaro. Sem dúvida, que o Bolsonaro não foi votar descalço. Não foi votar descalço, não perdeu. Não gosta. Gosta da informalidade, mas não gosta. Mas não gosta de não, a cadeirada foi o maluco. Então, quer dizer, o respeito às instituições existe na cabeça de cada um. Uma pequeníssima parte do eleitorado menospreza isso tudo, não vai votar. Sabe o que eu acho? Se votar de descalço, perde voto. O Pablo Marçal me lembra, sabe quem? O Padre Kelman. Kelman. Certo. O candidato padre. Isso. O padre de Quermesse. Festa junina. Da Tronic. Ele me lembra um pouco o Padre Kelman. Sim. É um bobalhão. Eu estou menosprezando aqui a capacidade dele. Eu não lembro nem com quanto ele ficou. 1.300.000 votos. Enquanto. Olha, enorme. Mas o outro que ganhou foi 1.340.000. Então, com diferença mínima que ele não foi pro segundo turno. Ele foi muito votado, né? Por causa de rede, negócio de influência. Ele é. Eu estou muito com a Adriana nesse ponto, assim, de que quando a pessoa procura alguém disruptivo, vai acabar procurando, não sei, para Marçal um exemplo, mas um personagem, assim, né? Mas já que eu tinha sugerido essa roda, vamos seguir com outros personagens aqui.
Miriam, qual que você acha? Você acha viável o Ronaldo Caiado? O que você acha desse personagem? Ele que rompeu com o Bolsonaro na questão da pandemia, agora fez afagos, a ponto de dizer, Márcio, que se for eleito presidente, indulta o Bolsonaro na hora. Só um parênteses. Pois não. Ele rompeu com o Bolsonaro também na eleição do prefeito de Goiás. Sim. Também. Ano passado. E ganhou. Ganhou e foi uma coisa grave. O seu candidato bolsonarista chegou em primeiro lugar no segundo turno. E o Ronaldo chegou em segundo lugar. O Bolsonaro jogou fora a candidatura do aliado dele. Ele não foi lá nenhuma vez. Ele não foi lá. Mas foi no fim, ele foi lá. Ele foi no final. Não tinha ensaiado. Era o governador de Goiás. Eu não sei, eu tenho muito receio de falar coisas que, como diz o Márcio, nós vamos repetir essa conversa um mês que vem, outro mês. Mas eu não vejo o Ronaldo Caiado com uma musculatura muito firme para chegar candidato à presidência da Ele é República. ótimo governador em Goiás, muito popular lá, mas e aí? Com algumas coisas que não são bem verdade, ele diz que acabou com a criminalidade em Goiás. Isso não é uma Ele está se verdade. vendendo como muito eficiente. Sim, então nós estamos precisando de um bom jornalista. Eu não vou mais fazer esse aventurar. tipo de campo, não. Mas um bom jornalista para ir lá ver como é aquela criminalidade em Goiás. Eu não vejo ele com musculatura, não. E você, Márcio? Eu vejo com musculatura, mas não sei se é esse o caminho que a família da direita vai encontrar. Tá certo? Ele tem estampa, ele tem tradição, ele já foi candidato a presidente, foi deputado, foi senador, é governador pela segunda vez e tal. E eu não sei como é que anda a criminalidade no estado de Goiás, mas o fato é que na opinião pública nacional colou que lá não tem mais. Colou, Isso que importa, mais do que como está na prática. é. Adriana, Olha, eu acho que São Paulo, por ser o maior eleitorado, sempre acaba tendo um peso muito grande. Foi de lá que os tucanos, por exemplo, que agora estão ali numa reta final, foram buscar a maior parte dos seus candidatos. Então, o Tarcísio, com um governo bem avaliado... Não, o Ronaldo Caiado. Eu sei, mas eu acho que quem tem mais chance hoje, em função de estar ali no maior, o estado com a maior população do país, acaba saindo na frente. Então, isso daí favorece. Agora, isso quer dizer que só ele que vai se viabilizar, ele que vai ser o candidato? Não, tem uma série de outros fatores, porque o Geraldo Alckmin foi o governador 3 vezes, não foi? Quatro vezes, e não conseguiu nunca chegar na presidência da República. Foi candidato, né? Foi candidato 2 vezes. E agora chegou, o que ele mais perto que ele chegou foi agora como vice do Lula. Aliás, esse papel de vice sempre teve um papel muito importante na vida do Geraldo, porque ele chegou ao governo de São Paulo pela primeira vez como vice do Covas. É verdade. Que faleceu. Mas, enfim, vamos aqui só meditar, não é isso? Uhum. Quer dizer, São Paulo é importantíssimo, mas para a família da direita, ungir o Tarcísio, o candidato do grupo, ele tem que sair do governo de São Paulo em 1º de abril. Então, essa decisão, essa percepção geral tem que ser tomada antes disso. É verdade. Para isso, ele precisa ter o apoio do Bolsonaro antes disso, o apoio explícito. Porque senão ele vai ficar disputando aí. Eu sou o candidato, mas o Bolsonaro também eu saí do governo de São Paulo, como é, como é que não é? Não vai dar certo. Isso pode inviabilizar, de alguma forma, essa candidatura. Essa é a questão. Tarcísio. Se o Bolsonaro, daqui a 2 meses, meu candidato vai ser o governador de São Paulo, Tarcísio, que eu é que criei, eu é que inventei, acho ótimo, trabalhou comigo, eficientíssimo, não sei o que e tal, realmente é um candidato com muita força. Até por ser governador de São Paulo. Mas se isso não for feito antes de 1º de abril do ano que vem, fica um vazio aí que eu não sei como é. Eu não sei como é que é. Eu tenho só um exemplo. O muito raro, acho talvez o único, Eduardo Leite. Ele saiu do governo do Rio Grande do Sul porque queria disputar a presidência da República. Ele candidatar de novo. Esse candidato ganhou de novo para governador do Rio Grande do Sul. Primeira vez um governador foi eleito. Então eu nem duvido que aconteça com o Tarcísio. O Bolsonaro falar, olha, eu combinei com o Tarcísio, ele vai se licenciar sim, mas aí se não qualquer coisa ele candidata a governador e ganha de novo, né? Sei lá, pode acontecer alguma coisa muito doida. Técnica aqui, a Adriana que sabe essas coisas. Houve a reeleição do Eduardo Leite?
tecnicamente falando? Legalmente falando? Talvez não, porque como ele saiu, né? Ele se renunciou. Justamente, renunciou, deixou de ser Renunciou. governador. E aí foi eleito novamente. Mas não foi candidato à reeleição. Reeleição. Sim. Então ele pode se candidatar à reeleição agora. Ah, pode? Estou perguntando a técnica. Ah, não, então responde. Não, aí agora eu não sei. Pode, será que pode? É para consulta ao TSE. Tem que ser feita uma consulta ao TSE. E é possível. Mas eu acho que a Pela boa, teoria do... ele não pode. Por quê? Porque ele teve que renunciar. Então, mas por que eu sei? Mas ele foi eleito na eleição anterior, então não pode ser três eleições consecutivas. É a terceira vez que ele é... Mas não consecutiva. Não consecutiva, mas na verdade o Lula não renunciou ao cargo de presidente da República. Mas o Leite ele não era governador e se reelegeu agora porque ele tinha sido eleito. Ele renunciou, tudo bem, mas na eleição anterior ele ganhou. Então ele ganhou duas seguidas. Eu perguntei à nossa técnica. Sim. Bom, então era mais governador quando ele se candidatou ao governador. Sim. Então foi Reeleição. Isto é reeleição? É reeleição. Ou é apenas mais uma eleição? Sim, sim. Pronto. Bom, a gente vai deixar isso aqui para esclarecer, mas eu entendo que Só o TSE. como é de 4 em 4 anos a eleição... Você tem essa obrigação de Eu vou consultar, eu vou fazer consultar a nossa audiência para poder explicar o que o Márcio deixou no ar. Vou colocar na parte de membros, até a parte de membros a gente dá uma estudada para falar isso para vocês. Vamos fazer uma rodada finalíssima para membros para discutir um pouco essa questão do Bolsonaro traído ou não. Até já.